A paz do Senhor, povo de Deus. Eu vim deixar para vocês hoje um devocional que está em Lucas 18:15, que diz assim: Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, que não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Primeira coisa que a gente pode analisar nessa palavra é a humildade de Deus, né? De Deus, Jesus, a humildade de Jesus. Porque ele, por ser todo poderoso, ser santo, ser perfeito, ele poderia, como qualquer outra pessoa que é famoso, quando as pessoas levarem, né, como assim os discípulos fizeram, não deixar as crianças chegarem até Jesus. Mas o Senhor falou: não, venha. E ainda deu uma lição, porque ele é humilde, ele é amor, né? E quando o Senhor nos refere que para herdarmos o reino do céu temos que ser como crianças, não é porque temos que ser mimados, temos que ser irresponsáveis, inconsequentes, porque temos que fazer as coisas de qualquer jeito. Mas, quando o Senhor se refere a isso, o Senhor está querendo nos ensinar que é sobre a inocência das crianças, que é sobre a verdade que as crianças, né, elas verbalizam diante das coisas, é a pureza. Então, quando o Senhor ele nos fala que a gente precisa ser como crianças, é nesse sentido. Não é falta de maturidade, responsabilidade, nada disso. É porque precisamos ter mais pureza, mais inocência, mais verdade para falar. Porque o coração da criança, ela não é maldosa, não tem maldade. Mas quando a gente vai se tornando numa fase, né, madura das nossas vidas, as coisas começam a mudar. A gente começa a ver as coisas com mais maldade. A gente começa a não mais falar a verdade em tudo aquilo que a gente vê. A gente perde a nossa inocência. E isso é normal do ser humano adulto, porque lidar com coisas de adulto. Mas temos que nos atentar justamente a isso. Que temos que todos os dias compreender que para vivermos, né, um santo dos santos, um dos passos é parar para analisarmos que temos que pensar muitas das vezes como criança, que temos que olhar as coisas, verbalizar as coisas como criança. E a iniquidade, a maldade tem adentrado e tem perpetuado com tanta força nos nossos dias a dias, que até as crianças hoje em dia não estão sendo mais crianças. Então você vê o quanto está sendo cada dia mais difícil viver aquilo que a palavra do Senhor nos fala para mim. Hoje em dia muitas crianças já têm maldade, não tem mais inocência, não tem mais pureza. Hoje em dia muitas crianças mentem mais do que tudo, entre muitas outras coisas. E infelizmente estamos nos esquecendo de sermos como crianças. Porque quando a gente está em desespero por alguma coisa, a gente sabe chamar a Deus e querer dormir, deitar, descansar no colo do Pai e chorarmos como crianças. Mas por que no nosso dia a dia a gente não procura tentar penetrar em nós uma essência de criança? É difícil. É difícil. Com a vida que vivemos, com o momento que vivemos, com a situação que vivemos, é muito difícil. Mas não é impossível.
se a gente colocar no capricho que a gente quer herdar o reino de Deus e que para isso temos que olhar para nós, olhar para dentro de nós e analisarmos se estamos sendo como crianças. Se não estamos conseguindo ser, vamos pedir a Deus misericórdia e sabedoria para passarmos a ser. Mas é como eu já falei, não é irresponsável, não é imaturo, não é inconsequente, não é mentiroso. Nada disso. É o oposto. Tudo aquilo que você olha para uma criança, você vê no rosto de uma criança inocente, que não sabe nada da vida, que brinca ali como se não houvesse o amanhã, como se não houvesse outra coisa, né? E você olha e você entende que ali é o reino de Deus. Que o reino de Deus está ali. Porque a inocência, a pureza, a verdade, a sinceridade e o amor. Que você hoje compreenda e entenda. Que temos que ser como crianças. Deus te abençoe em nome de Jesus.